Nós recebemos nesta terça-feira o professor Rogério Coimbra, ele que é professor da Universidade do Mato Grosso, para nos trazer mais informações de como vai começando a safra 2025-26 de soja deste país. A gente vai falar bastante de Mato Grosso, mas vamos entender quais são as expectativas do professor. Professor Rogério, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas, ter o senhor aqui no Bom Dia Agronegócio. Oi, Carla, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. E vamos para uma safra 2025-26 que promete ser boa também. Boas notícias, viu, Carla? Boas notícias, né, professor? Embora a gente tenha aqui, nesse momento, nesse fim de vazio sanitário, acho que não é nem para a gente dizer ainda início de plantio, mas fim de vazio sanitário, algumas chuvas que precisariam já ter chegado, né? Ou começarem a chegar. Mas parece que elas estão previstas ali para a virada do mês ou para essa segunda quinzena de setembro e deverão trazer um ambiente mais confortável para os produtores começarem de fato seus trabalhos de campo, mas um ambiente mais confortável principalmente para as sementes, né, professor? Exato, Carla. Olha, esse ponto que você tocou é muito importante porque o agricultor, ele precisa plantar. Nós não temos como negociar com ele plantar ou não, e ainda mais dizer se é o melhor momento ou não. Eu digo isso especificamente por um aumento expressivo na área de algodão plantada no Mato Grosso. E o algodão é uma cultura que demanda um intervalo, uma janela de tempo para desenvolvimento. Isso exige que ele seja semeado no final de dezembro, começo de janeiro. Para que isso ocorra, a cultura da soja que antecede o algodão aqui na nossa região, ela precisa ser semeada o quanto antes possível. Até por isso que hoje nós temos uma antecipação na finalização do vazio sanitário. Esse vazio sanitário, antes ele finalizava 15, 16 até 20 de setembro. E hoje nós tivemos no dia 6 o último dia de vazio, ou seja, a partir do dia 7 já está autorizado o plantio da soja. Agora, nós temos que levar em consideração o ambiente para que essa semente possa ser semeada. O que é notório que acontece aqui no Mato Grosso? Nessa primeira fase, nós temos em torno de 0,5 a 0,8% da área estimada plantada, que são os agricultores irrigantes, principalmente. Ou seja, tendo água, eles conseguem semear e iniciar o seu ciclo da cultura da soja. Agora tem um porém. A água no sistema do pivô, ela não nos garante o que é mais esperado para que a cultura se implemente de forma adequada, que é o equilíbrio térmico entre temperaturas diurnas e temperaturas noturnas. Por isso que a chuva, lá no início de outubro, permite um plantio mais seguro. Então, quem está semeando agora é aquele agricultor que ele sabe que é arriscado, ele investe numa semente de maior qualidade por ter mais resiliência, sabendo que ele vai semear, os riscos são reais, talvez até necessidade de replantio, mas ele precisa plantar agora para que o seu sistema soja, algodão seja implementado. E para isso existem algumas técnicas, né? Eu digo que uma semente de alta qualidade, Carla, bem tratada e bem semeada, é apenas o início da nossa lavoura. Então a gente não pode brigar com o agricultor para que ele não plante, pois o sistema é dele. O que nós temos que fazer é otimizar, operacionalizar da melhor forma a semeadura antecipada agora no início da janela de plantio, para que ele não tenha falhas e perdas de produtividade. Professor, o senhor imagina que o senhor traz um ponto importantíssimo que é essa garantia da janela da safra seguinte. Às vezes o produtor precisa de fato fazer ali, né, um ajuste no seu plantio para garantir essas duas janelas. Como é que o senhor orienta nesse momento o produtor que está nesse dilema, que precisa dar início ao seu plantio, mas vê ainda, né, condições que não são as mais adequadas? O ideal é planejar um plantio que vá expor a produção de um produtor o mínimo possível, ou seja, fazer um escalonamento, mudar ali, né, não fazer toda a sua produção num ciclo só. O que a gente pode fazer, professor, para mitigar o impacto daquilo que o produtor não consegue controlar? Perfeito, Carla. Então, essa situação que nós apresentamos agora é uma situação de uma baixa porcentagem dos agricultores do Centro-Oeste como um todo.
tá? Agora, para quem não tem o sistema de irrigação ou não está na sucessão soja-algodão, quem vai plantar milho, aí o que vale é a paciência. Quando a gente começa uma lavoura com uma condição de temperatura variando muito entre dias e noites, e uma condição de solo não adequado de água para que o processo de retomada de crescimento do eixo embrionário ocorra de forma contínua, eu estou falando da germinação e emergência, nós corremos um risco muito alto de perda de produtividade. Carla, se você me permitir, eu vou compartilhar com vocês aqui o resultado de um estudo que já é realizado há 2 anos por nosso grupo de pesquisa, pelo GPCIDS aqui da UFMT de Sinop, onde nós avaliamos, dentre vários fatores, a produtividade em função da data de emergência pós-semeadura para a cultura da soja. E olha que dado interessante. Para cada dia de atraso na emergência das plântulas após a data de semeadura, as perdas de produtividade são de 10 a 12 sacos por hectare. Isso pode assustar muito, mas isso são dados calculados de uma pesquisa realizada em área comercial. Nós realizamos essa pesquisa na safra 23, 24 e 24, 25. Na safra 23, 24, que foi aquela safra, inclusive, que eu tive aqui com vocês comentando sobre El Niño, altas temperaturas e falta de água, as plantas que foram produzidas de sementes emergidas até o quinto dia após a semeadura produziram 88 sacos por hectare. Quando nós fomos lá para o oitavo dia, ou seja, 4 dias após essa primeira avaliação do quinto dia, a produtividade já caiu para 52 sacos por hectare. Quando nós trouxemos esse ensaio para essa safra, onde a chuva foi mais homogênea, atrasou como esse ano, mas depois que choveu, continuou de forma constante, as sementes que germinaram e emergiram até o quinto dia proporcionaram produtividade real de 117 sacos por hectare. E aquelas que nasceram no oitavo dia, 84 sacos por hectare. Então, o recado para quem está agora aguardando o plantio é esperar, assim, a primeira semana de outubro, onde os índices e as previsões meteorológicas nos mostram uma persistência de chuva e suficiência de água no solo, para que, a partir do momento que a semente chegue no leito de semeadura, ela possa iniciar o processo de germinação e emergir da forma mais rápida possível. Aí o vigor da semente está muito ligado a isso, né? E uma semeadura de boa qualidade, sementes bem espaçadas, tanto na linha quanto em profundidade, principalmente, para que a expressão do potencial fisiológico se transforme em produtividade, Carla. Professor, isso é um outro ponto muito importante. Quando o senhor traz esses números, fica bastante evidente e a gente reforça esse recado para o produtor que não é choveu, planta. É persistência das chuvas. Esse é um outro recado importante, né, professor? Porque às vezes, e é o caso do Centro-Oeste nesse momento, as temperaturas estão tão elevadas que as chuvas elas chegam, mas se elas não têm persistência, se elas não têm uma certa frequência, elas não vão deixar o solo recuperar os seus níveis de umidade adequadamente para que esse plantio possa ser feito e exibir, a semente exibir e conseguir garantir todo o seu potencial. Precisa ter um pouquinho de paciência para compensar isso mais adiante, né, professor? Perfeito, Carla. A água no sistema, ela funciona como condicionador térmico. A água tem um calor específico alto, e isso, traduzindo, né, para a nossa linguagem do dia a dia, ela demora muito para ganhar a temperatura, depois ela demora muito para perder. Então, quando eu não tenho água no solo, durante o dia, o solo esquenta muito, e à noite ele perde temperatura muito rápido. E essa variação não é interessante para a planta. Eu não posso nem ter temperaturas muito elevadas durante o dia, nem muito baixas durante a noite. Infelizmente, aqui no Mato Grosso, nós não temos temperaturas baixas durante a noite. Mas quando eu começo a colocar água no solo e o sistema, a bacia hidrográfica como um todo, tem chuva, mais de 80% da capacidade de campo completa com água, essa variação de temperatura, ela diminui. E essa diminuição nesse intervalo térmico favorece o desenvolvimento da semente, da plântula e da unidade de produção, que é a planta. Então, isso nós não conseguimos simular ou trazer com a irrigação, porque a irrigação ela molha um ponto específico. Somente a chuva na região
vai permitir essa diminuição de temperatura e essa melhoria no desenvolvimento da plântula. Então, sim, é importante não somente ter uma ou duas chuvas e pensar no acumulado, porque uma chuva de 20 milímetros hoje, mais 7 dias sem chuva, ela desaparece do solo. Então, nós precisamos de persistência na chuva e água no sistema para que a planta possa se desenvolver sem sofrer com as altas temperaturas noturnas. Carla, se você me permite, nós fizemos o ano passado um ensaio com o nosso time de inteligência, avaliando as temperaturas noturnas naquela safra de El Niño que geraram sementes e grãos com muitos problemas. Sim. O que que nós identificamos? Um aumento na média da temperatura noturna, lá no El Niño, de 5 graus Celsius. Durante a noite é o período de mais estresse para a planta. Durante o dia, além dela estar fazendo fotossíntese, nós temos os estômatos abertos e a água passando por dentro da planta, que funciona com um sistema de refrigeração. À noite, a planta só respira, e a respiração é gasto de energia. Quanto mais alta a temperatura noturna, mais a planta vai gastar e menos vai sobrar para ela drenar para os grãos ou para as sementes. Por isso que a produtividade é mais baixa. Aqui no Mato Grosso, nessa última safra, mesmo alguns materiais de milho de alto potencial produtivo não entregaram o que nós esperávamos com um bom manejo em função de altas temperaturas noturnas. Então, a água vai nos ajudar a reduzir essa temperatura noturna que é muito elevada nesse período de início de plantio. Professor, a gente está aqui falando do Mato Grosso, desse calorão que por lá faz nesse momento. Naturalmente, a gente vai falar bastante, mas tem até uma pergunta aqui da Silvia Regina, que é assim, ó, quantos graus de diferença de temperatura entre dia e noite a gente precisa observar? E também, professor, eu queria entender do senhor num cenário oposto ao que se observa para Mato Grosso, por exemplo, como é o caso do Rio Grande do Sul, onde chove muito. Certo que o produtor gaúcho planta um pouquinho mais tarde do que o produtor do Centro-Oeste, mas num cenário onde também os solos estão muito encharcados, muito úmidos, também acaba sendo um problema, né, professor? E onde chove muito, falta luminosidade, pode também ser um problema. O produtor também tem que ter esse cuidado que, embora muita chuva possa parecer bom, também pode ser uma preocupação em algum momento? Perfeito, Carla. Vamos lá. Primeira pergunta: a relação entre temperaturas diurnas e temperaturas noturnas. Para a cultura da soja, para a cultura do milho, temperaturas no solo entre 25 e 30 graus Celsius são suficientes para que ela possa se desenvolver bem. Durante o dia, até 35, 38 graus Celsius, a planta resiste bem, mas é claro que quanto menor isso, melhor. Tá? Então, uma variação de 8 a 10 graus Celsius entre o dia e a noite, desde que a temperatura noturna não ultrapasse, desde que a temperatura diurna, perdão, não ultrapasse os 38 graus Celsius, nós vamos ter um bom desenvolvimento da cultura. É lógico, isso não é regra, depende de região para região. Agora vamos falar dos nossos amigos agricultores do Rio Grande do Sul. Primeiramente, desejar muita sorte e sucesso nessa safra. Carla, a água em excesso também é um problema. Nós temos que lembrar que a fase inicial de desenvolvimento da cultura, ou seja, emergência, germinação e emergência, os tecidos da planta são muito tenros. E ela precisa, a semente e as raízes precisam de oxigênio disponível no solo para que ela possa respirar, sair do solo e formar uma planta produtiva. O excesso de água, ele acaba causando um filme de água no entorno da semente e das raízes, e a água não é um bom condutor de oxigênio. Há exceção para a cultura do arroz, tá? Que tem os aerênquimas. Mas para as outras culturas, o excesso de água, ele é tão prejudicial quanto a falta. Na safra passada, dezembro de 2024, janeiro de 2025, nós tivemos problemas seríssimos com a implementação da cultura do algodão aqui no Mato Grosso por excesso de chuva. Nós tivemos chuva praticamente o período de janeiro inteiro. E mesmo sementes de alta qualidade e alto vigor não conseguiram se desenvolver pela falta de oxigênio. Então, o excesso de chuva, o encharcamento do solo, também pode causar falhas de plantio ou falhas de desenvolvimento da cultura. Lembrando que na cultura da soja,
uma falha por metro quadrado nos causa perdas de 180 a 240 quilos por hectare. Já se nós falarmos na cultura do milho, uma falha por metro quadrado, nós podemos chegar aí a 1.000 quilos por hectare de perda. Então, o excesso de chuva também é problemático. Se tiver na previsão uma previsão de chuva forte, de alta intensidade, curta duração, espere para plantar após essa chuva. O solo tem que drenar e nós temos que ter oxigênio no entorno da raiz. No momento do plantio, é importante ter duas coisas. Primeiro, contato do solo com a semente, para que o transporte da água seja efetivo. Mas esse contato do solo com a semente não pode resultar em compactação, porque a compactação também limita o oxigênio, limita o desenvolvimento da planta e vai causar falhas na formação do meu estande. Muito obrigada por trazer essa resposta para ela, professor, porque ela está no Rio Grande do Sul dizendo que à noite faz muito frio. Então, ter esse cuidado também com a temperatura do solo é muito importante nesse momento de decisão de estratégias de plantio, né? Perfeito. E Carla, aproveitando, as temperaturas muito baixas também, elas prolongam o período de germinação e emergência. Aí entra o detalhe de um tratamento de sementes bem feito. Se aqui no Mato Grosso nós estamos falando de 3 a 4 dias para a semente germinar, de 4 a 5 para ela emergir, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com essas temperaturas mais baixas, esse período pode se alongar. E esse período de germinação e emergência é um período muito crítico para os tecidos da planta. Então, um tratamento de sementes bem feito, garantindo uma segurança para a semente no sulco de semeadura, nos dá uma maior resiliência e maior segurança nesse alongamento do período de germinação e emergência. Lembrando que o tratamento é o seguro para o nosso patrimônio, que é a semente. É verdade. Professor, para a gente concluir, eu queria trazer a perspectiva do senhor sobre uma situação que é naturalmente um freio de ajuste que o produtor fez esse ano. A gente vai ver um crescimento na área de soja bastante modesto em relação ao que a gente observou nos últimos anos, nas últimas safras. Isso está muito conectado a um cenário econômico delicado. Então, o crédito tá escasso, o custo do dinheiro está mais alto, os juros estão elevados, os custos de produção estiveram mais altos esse ano e um dos puxadores aí dessa locomotiva dos custos foram os fertilizantes. E alguns analistas afirmam que houve de fato um ajuste do produtor para diminuir ou para mudar um pouco dessa adubação para a safra 25-26. Como é que as sementes reagem a isso e o quanto o produtor veio fazendo de adubação ou como ele veio fazendo essa adubação nos últimos anos para garantir que os solos estejam ali com um armazenamento de nutrientes bom bastante ou suficiente para que essas sementes também possam expor todo o seu potencial e vigor. Exato, Carla. Isso é uma situação preocupante. Realmente, a dificuldade de crédito tem segurado bastante a movimentação no agro, desde a compra de sementes, adubos, defensivos e assim por diante. Na cultura da soja, nós temos uma vantagem que ela não depende do nitrogênio aportado. Então, uma boa inoculação, que eu digo que é o adubo mais barato que existe para a cultura da soja, vai nos resolver. Mas o fósforo, o potássio e os micronutrientes, eles precisam sim ser complementados para que os nossos índices ou as perspectivas de produtividade sejam alcançadas. Agora, o importante daquele agricultor que trabalha o sistema, constrói o perfil de solo, e eu gosto de dizer nas minhas palestras e treinamentos que a produtividade ela é o resultado de vários fatores, como se fossem elos de uma corrente. Um perfil de solo bem feito, o investimento numa genética adequada, numa biotecnologia, o pool de manejo de defensivos e herbicidas. O Brasil e o agricultor brasileiro, ele está numa fase muito boa de tecnologia dentro da propriedade rural, principalmente trabalhando com sistemas de plantio direto, rotação ou sucessão de culturas. Então, nesses anos mais difíceis, um pouco menos de investimento não vai nos trazer a produtividade esperada, mas se bem feito também não vai nos trazer prejuízos. Agora, o que nos assusta, Carla?
O custo de produção da soja, se nós formos falar do custo básico de produção por hectare, está entre 5.500 e 6 mil reais. Nós estamos falando de aproximadamente 50 a 55 sacas por hectare. Então, quem produz abaixo disso, o risco é muito grande. Se nós formos colocar depreciação ainda, esse custo vai para 7, 8 mil reais. Nós estamos falando de 70 sacos por hectare. Lógico, isso varia de região para região. Então, retardar esse investimento em nutrição pode ser arriscado. Mas é claro, o agricultor tem que mensurar, talvez ele possa fazer isso em parte da sua propriedade, em outra parte trabalhar com materiais de menor investimento, menor teto produtivo, mas lembrando sempre de trabalhar à margem de lucro. Esses anos de dificuldade, o nosso agricultor brasileiro é muito resiliente, por isso que a gente tem que agradecer a todos vocês, agricultores brasileiros, a cada dia, por proporcionar colocar comida no nosso prato. Eles têm dado uma lição de resiliência que é para poucos profissionais que a gente observa, dados os desafios que o Brasil impõe todos os dias, né, professor? Exato. O agricultor é o único que investe, coloca o seu dinheiro no solo e ele não tem como controlar as condições, ele tem que acreditar em Deus e rezar para que tudo dê certo. E Deus é muito bom e tem ajudado, na maioria das vezes tem dado certo, né? Se um ano está ruim, os próximos serão melhores. E a gente tem que pensar nisso, Carla. É verdade. Bom, professor, eu entendo, portanto, que o senhor traz uma série de alertas para o produtor para que ele refine essas estratégias de plantio e garanta, né, que todo o investimento que ele fez nas sementes, que também ajudaram a puxar os custos esse ano, sejam bem tratadas, bem plantadas e o potencial e a competitividade venha na produtividade, que ele possa não só compor esses custos, travá-los de forma adequada, mas fazer ali a margem de rentabilidade que mais lhe seja possível e a gente começa uma nova safra, portanto, com o copo meio cheio, com certeza, né, professor? Com certeza, Carla. E a boa notícia que nós começamos falando é que há a perspectiva de que, a partir do início das chuvas, no início de outubro, firmando, nós teremos uma boa persistência durante toda a safra de soja, milho, algodão, sorgo e as outras culturas que estão aí compondo a produção agrícola do Brasil. Então, a chuva é a grande riqueza do agricultor e ela estando persistente ao longo da safra, isso nos proporciona aí uma boa chance de sucesso. Então, vamos torcer para que isso se realmente consolide e a gente tenha mais uma safra de recuperação e que o agricultor possa aí receber, né, a sua rentabilidade e reinvestir na propriedade rural e continuar produzindo com a verdadeira sustentabilidade que é essa. É verdade. Professor, eu quero muito lhe agradecer pela companhia. Então, o senhor é sempre muito bom. O senhor nos traz essa, né, com tanta didática, tudo isso que qualquer produtor que nos acompanhou hoje já saiu melhor para ir trabalhar hoje, viu, professor? Então, obrigada. O senhor sabe que aqui está em casa, é importantíssimo para nós e um privilégio ter os seus ensinamentos compartilhados com a nossa audiência. Volte sempre, professor. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar com vocês. Desejo a todos uma excelente safra. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau, professor. Um abraço e até a próxima. Bom, nós recebemos o professor Rogério Coimbra, da Universidade Federal do Mato Grosso. O professor fica em Sinop. E é muito bom ouvir o professor, primeiro porque ele tem essa leveza, essa didática para trazer as informações. Segundo, porque ele fala de forma muito clara. Cuide bem das suas sementes, adeque-se, né, ao que ela te exige e o seu resultado virá. Naturalmente, tem uma série de fatores que o produtor não consegue controlar, ele consegue mitigar os efeitos disso tudo, que foram as orientações que o professor trouxe aqui. Por que nós trouxemos o professor neste momento? Porque faltam ainda algumas chuvas para que haja a possibilidade, principalmente ali para o Mato Grosso, para o Paraná, onde o vazio sanitário já terminou, para que o plantio se inicie efetivamente. Então, ali, não é em todo o Paraná, é importante dizer, algumas regiões do Paraná que concluíram o período do vazio, mas de uma forma geral, nós temos então essas orientações se adaptando a toda e qualquer região, né, a todo produtor. Então a gente vai aos poucos trazendo essas condições e atualizando essas informações ao longo do que corre a safra.